Glória a Deus. Bom dia a todos. Paz do Senhor Jesus. Estamos diretamente da igreja em Iguatu, Ceará, para todo o Brasil. Deixa eu consertar aqui, está torto. Isso. Pronto, acho que melhorou. Ok. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós aprendemos com o Senhor que a vida cristã, ela precisa de unidade. Unidade, o que é unidade? É mesmo a gente ter um pensamento diferente, nós estarmos presentes. Estar presente nas palavras, estar presente no sentimento, estar presente nas atitudes. Não há como eu dizer que eu amo estando sempre ausente. Nós vamos ver que mesmo que o apóstolo Paulo estava ausente, mas ele queria estar presente na vida dos discípulos. É muito importante nós entendermos a nossa importância em nossa congregação. Nós somos chamados à unidade. E estar em unidade, irmãos, exige muita humildade da nossa parte. Se tiver um pouco de orgulho no nosso coração, nós não conseguimos viver em unidade. A palavra do Senhor diz que nós somos o corpo de Cristo, membros uns dos outros. E cada membro, ele tem uma função, sendo que ninguém é mais importante do que ninguém, mas cada um tem o seu papel. Se você observar aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 27, não, é no 1, vá no 1, versículo 27. É para evitar de você ler antes de eu... antes de você... Para você não ler antes, né? Então... Filipenses capítulo 1, versículo 27. Diz assim, ó: vivei acima de tudo por modo digno. Continuando, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-nos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis, o que, igreja? Firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Diga glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos orienta a gente viver unidos, com um só Espírito, uma só alma. Numa congregação, nós não podemos falar duas línguas, nem três línguas diferentes. Não podemos. Quando eu falo isso, eu não estou falando de usar línguas estranhas. Entenda o que eu quero dizer. É que a gente não pode estar presente, mas o coração estar longe. A unidade cristã exige afeto, carinho, amor com os irmãos. O amor fraternal, o amor verdadeiro, o amor sem fingimento. Glória a Deus, pessoal. E isso precisa existir no nosso meio, existir em nós. E claro que eu falo isso porque Deus me deu a graça de pregar para a igreja presença. E com certeza tem outros filhos de outras denominações que me assistem, não é?
mas o princípio é o mesmo, serve para todos. Nós precisamos viver unidos. Irmãos, uma igreja desunida é uma igreja que se acaba, é uma igreja que se destrói. Precisamos viver na unidade, no mesmo sentimento, passando as mesmas lutas, as mesmas dores. Não é cada um vivendo a sua vida, nem vivendo com a sua família, até porque nós sabemos que a nossa família biológica, nem todos vão viver na eternidade conosco. Por isso que a Bíblia nos ensina que o mais importante é a família espiritual. A Bíblia nos ensina que o mais importante é a nossa família espiritual, não a nossa família biológica. Eu mostrei isso aqui, acho que foi no culto passado. Então, Deus ele orienta que nós precisamos servir a nossa família biológica, sim. Ajudar a nossa família biológica, sim. Mas devemos guerrear e lutar com a nossa família espiritual, para que a nossa família biológica se torne também uma família espiritual conosco. Então precisamos ter esse entendimento, irmãos. E para aprender isso, nós temos que nos esvaziar. Porque o mundo coloca muitas coisas na nossa mente, na nossa cabeça. Em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem que renovar a mente, irmãos. E só renova alguma coisa se você pega uma casa, você compra uma casa que precisa de reforma. O que você faz? Você reforma como ela está ou você vai ter que fazer uma quebradeira? Como é que você faz para reformar uma casa? Você vai quebrando, tirando aquilo que não está de acordo. Então tem muitas coisas dentro de nós que não está de acordo com a palavra. Nós temos que ir quebrando para renovar nossa mente, para renovar nossa vida espiritual. Diga glória a Deus. Então isso tem que ser removido, tem que ser tirado. Se a gente não parar de aprender a teologia humana, a teologia dos homens, que a teologia do homem é falha, nós não estaremos andando no caminho de Deus. Porque o caminho de Deus, a palavra ela é pura, ela é limpa, irmãos. Olha o que é que diz aqui, versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Glória a Deus, pessoal. Então, para muitas pessoas da nossa própria família, irmãos, o que a gente faz aqui é perdição de tempo. Muitas pessoas da sua família julgam você dentro de uma igreja, você está perdendo seu tempo. Muitas pessoas da sua família julgam que você perde o seu tempo buscando a Cristo. Muitas pessoas da sua casa não entendem o poder de Deus. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que isso está gerando salvação em nós. A salvação da nossa alma. Então, é importante você entender isso. O que para muitos é perdição, para nós é salvação. É salvação. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ou seja, Deus não nos deu a graça só de crer nele, irmãos. Porque crer até o diabo crê. Crer em Jesus até o diabo crê. Crê que estremece. Mas foi dado a graça para nós morrermos com Cristo. Morrermos com Cristo é perder a nossa vida para o mundo. É deixarmos as coisas do mundo. Deixarmos as vontades do homem para fazer a vontade de Deus.
E muitas das vezes, irmãos, você vai desagradar o homem. Porque se você não desagrada o homem, você vai desagradar a Deus. Então você tem que escolher a quem você vai desagradar. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o homem. Entenda isso. Você acha que eu cheguei até aqui como? Quantas e quantas pessoas eu desagradei para chegar onde eu cheguei? Quantos e quantos homens eu desagradei já? E não tenho vergonha de falar isso. Quantas vezes já desagradei meu pai, já desagradei minha mãe? Porque no momento que eles foram contra a palavra, eu fui a favor da palavra, irmãos. Porque no momento em que um homem, ele quis que eu fizesse isso, e estava desagradando a Deus, eu peguei, desagradei o homem e agradei a Deus. Então eu tenho um exemplo para falar para vocês. Nós temos que aprender a agradar a Deus, irmãos, acima de todas as coisas, ainda que desagrade algumas pessoas que nós amamos, se nós quisermos a salvação da nossa alma. Olha o que é que diz aqui, ó, versículo. E o que é mais interessante, escute o que o Senhor vai dizer para você. A salvação, ela é independente do seu marido, da sua esposa. Salvação, ela é individual. A gente poderá ter no reino dos céus o marido que vai salvar e a esposa que vai para o inferno. Por quê? Porque um agradou a Deus e o outro desagradou a Deus. Então olha o que é que diz aqui, versículo 29. Porque cada um tem que cuidar da sua salvação. Olha o que é que diz versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Você sabe aonde que ele escreveu essa carta? Sabe? Na prisão. Interessante. O apóstolo Paulo está escrevendo de uma prisão que teve muito combate na sua vida. E ele escreve da prisão. Irmãos, são das nossas maiores lutas que nós tiramos as nossas maiores experiências. São das nossas maiores tribulações que nós tiramos os nossos maiores aprendizados. Então tem gente que ela não consegue lidar com a tribulação, com os problemas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é através dos problemas que nós aprendemos a viver com Cristo. Às vezes a pessoa pensa só assim, ó, pecado é só matar, beber, fumar, se prostituir, ter vício. Tem gente que pensa que pecado é só isso. Mas, irmão, se você não tiver o mesmo sentimento, o mesmo espírito na sua congregação, você está em pecado. Se você não viver com humildade, você está em pecado. Aí às vezes a pessoa pensa, eu não me prostituo, eu não faço isso, não faço aquilo, mas às vezes faz pior. Lembra do sacerdote e do publicano? O sacerdote disse, eu devolvo o dízimo, jejuo 2 vezes por semana, e falando com Deus, ó. E aí o publicano disse, Senhor, eu não vou nem entrar no templo, porque eu não sou digno, eu sou cheio de pecados. Aí Jesus pergunta, vocês acham que qual desses dois que o Senhor recebeu a oração? Aí os irmãos disseram, os discípulos disseram, Senhor, daquele que se humilhou, que se tornou humilde. Aí Jesus disse, assim sejam vocês também, quando entrares na presença de Deus,
Sejam humildes, sejam simples, tendo o mesmo amor, o mesmo sentimento. Observe aqui no versículo 5, por gentileza, do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo quê? Sentimento, é isso? Forte, hein? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus. Pois ele, preste atenção, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a quem? A Deus. E isso aqui, irmãos, confunde muitas religiões. Só essa palavra aqui confunde muitas religiões. Porque as religiões não entendem como é que Jesus era Deus e ele não se comportou igual a Deus. Irmãos, presta atenção. Jesus, ele era Deus sim, mas ele se despojou. Ele se humilhou aqui na terra. As pessoas não entendem isso. Aí acham que ele não era Deus. Não, ele não era Deus não. Porque tinha coisas que ele fazia, que o homem fazia, é claro, ele estava em carne. Ora, se Deus estava em carne, significa que ele também tinha as coisas de um homem comum, normal. Mas ele nunca usurpou o lugar de Deus, nunca. Pelo contrário, ele veio enviado do seu Pai para nós e cumpriu a sua missão. Então, o que é se humilhar, apóstolo? Gente, se humilhar é você se despojar, você se desfazer, servindo, sempre olhando para as pessoas como elas fossem mais superiores do que você. Quanto maior o seu cargo na sua empresa, mais responsável você deve ser. Você sabia disso? Quanto maior o seu cargo, se você for um gerente, se você for um supervisor, e se eu for o dono, vixe, muito mais ainda. O dono é que tem que ser responsável, muito mais. E digo mais, se o dono não estiver por perto, vai dar muitos problemas. Então, a gente tem que entender que quanto maior Deus nos coloca em posição, mais responsabilidade nós teremos. Jesus, ele se humilhou. Você imagina Jesus no trono, no seu trono, rei, com súditos, anjos para cá, anjos para lá, servindo ele. Aí ele se levanta do trono e diz assim: eu vou me fazer de homem. Eu vou lá na terra, vou morrer pela minha criação. Gente, isso é muita humilhação. E quando chega aqui ainda foi lavar os pés. Você sabe o que é isso? Chegou aqui ainda foi lavar os pés dos discípulos. Que humilhante. Como que um rei faz uma coisa dessa? Como que o Criador faz uma coisa dessa? O Deus Todo-Poderoso faz isso. Eu vou lavar os pés, vou me humilhar, vou lavar os pés dos discípulos. Mas ele fez. Versículo 7. Acompanha aí na sua Bíblia. Antes, a si mesmo se esvaziou. Olha aí, ó. Isso é humilhar, gente, é se esvaziar. Assumindo a forma de quê, gente? De servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Está vendo aí? Ele foi reconhecido em figura humana. Disseram uma vez assim: esse aí não é o filho de Maria e José?
Nós vimos ele crescer, agora ele está dizendo que é filho de Deus. Que blasfêmia! Falaram isso com Jesus. Agora você imagine o Filho de Deus ouvindo isso da sua criação, não é? E aqui eu não vou nem contar o que ele passou na crucificação, que foi ser esbofeteado, ser cuspido, ser humilhado, ser chicoteado, a tirar os couros da sua carne, derramado o seu sangue, lança que cutucou, que foi colocada, essa é a palavra, vou usar essa palavra, foi colocada e foi tirado muita água do seu corpo, não mais sangue. Então pense na humilhação, gente. Continuando, versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Então, filho, ajuda aí, filho, por favor, ajuda aí. Eu preciso pregar essa palavra. Então, a salvação, irmãos, ela é desenvolvida. Você não constrói uma casa de repente. Na verdade, é tijolo por tijolo, cimento por cimento. A salvação, ela é desenvolvida. Você dá uma olhada aqui no versículo 12. Aí comigo diz assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, também muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa, o quê, igreja? Salvação. Mas é de qualquer forma? Não. Com temor e tremor. Você sabe quais são os problemas dos cristãos hoje? É exatamente desenvolver a salvação sem temor e sem tremor. A salvação da sua alma precisa ser desenvolvida com temor e com tremor, irmãos. E essa palavra temor, ela não vem de amor. Essa palavra é uma palavra grega que significa medo. Essa palavra temor vem do medo, vem do espírito do medo. Presta atenção. Desenvolver a salvação da sua alma, irmãos, você precisa ter medo. Medo no momento de pecar, ter medo de perder a salvação, ter medo de desagradar a Deus, ter medo de fazer alguma coisa e desagradar a sua esposa, desagradar o seu pastor, desagradar o seu patrão. Isso é desenvolver a salvação da nossa alma, irmãos. A salvação da nossa alma precisa ser desenvolvida com temor e com tremor. E hoje nós vemos muitos cristãos
sem medo nenhum, irmãos. Faz as coisas de todo jeito, de qualquer jeito, para Deus, e acham que está tudo bem. Mas a palavra do Senhor diz que está debaixo de maldição, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aí a pessoa está debaixo de maldição e não sabe por quê. Lembre-se sempre que doenças são maldições, pragas são maldições. Lembre-se sempre que a maldição, ela não se cumpre se não tiver uma causa. Se houver brecha, alguma coisa vai acontecer. Então, as pessoas não têm medo de ficar doentes, não tem medo de morrer. Esses dias eu estava, já faz um tempo, estava pregando, eu e a bispo, pregando para uma pessoa, e nós estávamos pregando, e o Espírito Santo nos levou a uma palavra, a uma mensagem, e nós perguntávamos para essa pessoa: você não tem medo de morrer? Não. Não tem medo de ir para o inferno? Fazer o quê? Isso mostra como o ensinamento da palavra está errado em muitos lugares, porque não se ensina o medo às pessoas. As pessoas pensam que não vão sofrer, não vão padecer, não vão adoecer, sendo que a maldição tem a sua causa. Toda maldição tem sua causa. E a brecha traz a maldição, irmãos. Olha o que é que diz aqui a palavra do Senhor, versículo 13, para a gente continuar desenvolvendo a nossa salvação, tá? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ele faz do jeito que Ele quiser, na minha vida e na tua vida. Amém? Versículo 14. Fazei tudo sem o quê? Murmurações, nem contendas. Por quê? Sabe por quê? Porque tudo que é feito com murmuração traz maldições. Vocês lembram do povo lá no deserto? O que aconteceu? Eles murmuraram contra Moisés, mas Deus tomou a murmuração para ele. Deus tomou a murmuração para ele. Então, Deus ele toma a murmuração para ele, e ali no deserto é enviado serpentes, e o povo foi envenenado. Entendeu? Então, irmãos, fazer as coisas com murmuração traz maldição para a tua vida. O membro que mais traz maldição para a tua vida é a língua. É o membro. O pior membro que você tem no seu corpo é a língua. É bíblico isso. O apóstolo Tiago fala isso. É o pior membro que você tem, é a língua. A língua traz maldição, irmãos. Então, pessoas que elas têm a tendência de falar muito, fofoqueiras, invejosas, elas atraem muita maldição para a vida delas, muito veneno de serpente. A serpente vem em quantidade. Por isso que ele diz aqui, versículo 14: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, porque acaba gerando brigas, contendas. Quantos lares são destruídos só por causa de reclamação? Tudo que vai fazer murmura, reclama. Como que você vai desenvolver sua salvação? Reclamando de tudo.
Ora, se você tem uma casa, você reclama. Se você não tem, você reclama. Se você tem uma bicicleta, você reclama. Se você tem um carro, você reclama. Se você tem uma moto, você reclama. Você reclama de tudo. Se você come ovo, você reclama, você está comendo ovo. Você come arroz, você está reclamando do arroz. Você está comendo cuscuz todo dia, está reclamando do cuscuz. Então, será que o problema são nas coisas que Deus te deu? Ou são nas coisas que estão no seu coração? Será que o problema realmente é com quem está do seu lado, com as coisas que Deus te deu? Ou é o seu coração que precisa de cura, que está enfermo? Então você precisa avaliar a sua vida, analisar a sua vida. Como está o comportamento da sua língua? Casamentos são destruídos por causa da língua. Pessoas são destruídas por causa da língua. Olha o que é que diz aqui no versículo 15, irmãos. Presta atenção. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração. Como é a nossa geração? Como é a nossa geração aí? Pervertida e corrupta. Está vendo? A nossa geração ela é pervertida, ou seja, imoral, e corrupta, ou seja, se vende fácil. A nossa geração, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, você tem que valer a pena o esforço do seu apóstolo. Você tem que fazer valer a pena. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Façam valer a pena o meu esforço por vocês. Faça valer a pena esse esforço. Porque no dia da sua morte, você terá a salvação da sua alma. Porque o que não ensinaram para vocês, o apóstolo Paulo está ensinando. O que não ensinaram antes, está sendo ensinado agora. Então o apóstolo Paulo, gente, ele está aqui na prisão desabafando. Ele está aqui na cadeia desabafando. Dizendo para eles, olha, façam valer a pena. Faça valer a pena o sacrifício de Cristo por vocês. E tudo que eu fiz por vocês também. Porque nós estamos sofrendo as mesmas coisas. Sofram comigo também. O apóstolo Paulo está dizendo assim, me ajudem, por favor. Porque eu estou sofrendo, eu quero que vocês sofram comigo, para mim não sofrer sozinho. Então, versículo 18. Versículo 18 não, perdão, gente. Versículo 16. Preservando a palavra da vida. Amém? Preservando a palavra da vida. Calma, vamos devagar. Não vá agora não, espera aí. Preservando a palavra de quê? Da vida. Presta atenção, gente, por favor. Como é que você preserva uma planta na sua casa? Como é que você preserva o seu automóvel? Como é que você preserva a sua bicicleta? Como é que você preserva aquele objeto que você guarda? Como é que você preserva a sua camisa, a sua roupa? Como? Cuidando. Porque quem cuida, preserva. Então cuide da palavra que está sendo semeada no seu coração. Cuide para que o inimigo não arranque. O primeiro ataque que você recebe de Satanás é quando você sai depois de ouvir uma palavra como essa. A Bíblia diz que o passarinho vem e rouba a semente. É o primeiro ataque que você recebe. O diabo vem roubar a semente que você recebeu na igreja. Por isso que muitas pessoas, quando chegam em casa, já não lembram mais o que foi falado.
Por isso que muitas pessoas, quando chegam no trabalho, já não quer mais cumprir o que foi pregado na semana, na igreja. Então o inimigo, ele quer roubar a semente que está sendo plantada no seu coração. Levanta a mão direita e diga: está repreendido em nome de Jesus. Então, preserve a palavra da vida no seu coração. Preserve essa semente. Olha o que é que ele diz em 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Versículo 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por oferta sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Para um pouquinho, por que ele falou isso? Porque ele estava dizendo aqui: ainda que eu morra, por causa que eu preguei o evangelho para vocês, eu vou morrer. Ainda que seja necessário eu morrer, porque eu preguei para vocês, eu vou morrer. É isso que ele está dizendo. Porque ele estava preso e ele iria ser morto. E por que ele estava preso, gente? Porque ele estava pregando a palavra de quem? De Deus. E ele sabia que ele ia morrer por causa disso. Por isso que ele estava dizendo: todo o sacrifício que eu fiz, façam valer a pena. Porque daqui a alguns dias eu vou morrer mesmo. Aí a gente ouve ele dizer, né? Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. É. Então, versículo 18: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Diga glória a Deus. Então a gente deve nos alegrar com os irmãos e nos entristecer com eles também, porque somos uma família. Essa família que eu prego a vocês é uma família eterna. Ela não é uma família terrena que passa, né? Mas nós somos uma família eterna. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida poderosamente. Deixe o joinha, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Nós vamos servir aqui a ceia para a honra e glória do Senhor. E você está abençoado aí, em nome de Jesus. Deus abençoe e fiquem todos na santa paz, em nome de Jesus.